Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde de quarta-feira, dia 11 de junho. Galera, o assunto aqui hoje, vai ser um pouco diferente do nosso cotidiano que a gente fala aqui, que é em relação ao Bitcoin e as criptomoedas, tá? Vamos sair um pouquinho dessa linha aqui, e ir para os famosos investimentos tradicionais, tá? Mas aqui, galera, isso daqui não quer não, porque eu invisto aqui em ações, em FIIs, no caso de fundos imobiliários, tá? Fora ali, é lógico, você tem outros investimentos fora ali, seja os CDIs, as caixinhas também, mas aqui o assunto, galera, é o que você deve saber aqui para você também não cair em furadas. Da mesma forma que a gente fala aqui no mundo cripto, quando a gente fala do Bitcoin, que Bitcoin é onde você deve colocar o seu dinheiro, realmente, não ficar com ganância grande de colocar em shitcoin, promessas que você vai super ganhar dinheiro com uma meme coin que tá lá, que tá te prometendo ganhar 300, tu bota todo o teu dinheiro lá e depois tu perde tudo. Aqui não é o caso, tá? Quando a gente vai falar dos fundos imobiliários, vou passar essa parte que aqui em cima são ações, tá? São dos fundos imobiliários, tá, galera? Isso daqui que eu estou mostrando aqui, essa listagem aqui, tá? Isso daqui, esse site aqui, galera, é o Investidor 10. Investidor 10 aqui, a gente pode dizer aqui que seria aqui quase que um CoinMarketCap para quem vê criptomoedas, tá? Então, você acompanhar aqui vários fundos, aqui a gente vai ver aqui, basicamente, aqui o discriminativo de cada fundo aqui. Mas eu quero dar aqui a minha opinião para muitas vezes de pessoas que incentivam as pessoas a comprar determinada ação ou determinado fundo imobiliário, incentivando como se a pessoa fosse ter uma rentabilidade na frente, que os dividendos ia deixar ela com uma aposentadoria na frente excelente. E a gente vai desmistificar isso daqui, tá? E mostrar que não é bem assim, tá? Que muitas vezes você pode entrar nesse tipo de investimento, tá? E na frente você se ferrar até você ver que você teve perda de dinheiro no patrimônio, tá? Então, isso daqui vai ter vários conceitos que muitas pessoas não explicam, e aqui o nosso canal vai tentar fazer isso daqui. Por exemplo, aqui, galera, e outra coisa também, que eu posso dizer assim, galera, para falar de fundos imobiliários, ações, tem vários canais aí que, galera, eu mesmo vejo vários aí, que é a pessoa que vê aqui relatórios, balanços, tudo que é soltado, então as pessoas realmente conhece melhor cada fundo, o que te dizer sobre aquilo ali, tá? Isso é uma coisa, você falar, especificar sobre cada fundo que está ali. Outra coisa é você explicar o investimento mesmo, falar ali se isso vale a pena para você ou não. Isso daí muitas vezes a pessoa não coloca. Como você como é que você vai ser o investidor daquele fundo imobiliário. A gente vai focar no fundo imobiliário aqui, que é o tema desse vídeo, tá? Por exemplo, dessa listagem aqui, que acho que tem 11 aqui, galera, eu tenho 6 aqui, tá? Em fundos imobiliários eu tenho 6, tem algumas ações, tem fundos imobiliários aqui que eu tenho 6. Por exemplo, os 4 que eu separei aqui, são 4 que eu tenho, tá? Então, só para te explicar um pouquinho, galera, fundos aqui tem de vários valores, eles pagam os dividendos, tá? Basicamente, se você pensar em fundo imobiliário a torno de rendimento a longo prazo, não é uma boa jogada, tá? São fundos, muitas vezes, eles se mantêm lateralizados, às vezes tem uma valorização pequena. Por exemplo, peguei esse HGBS 11 que eu tenho, está custando aqui agora 19 centavos e 16. Por exemplo, ele vem dizendo aqui, ó, há um ano, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria 991, ou seja, teria perdendo, tá? Às vezes há 5 anos ele está ganhando, mas às vezes há um ano você está perdendo. Por exemplo, aqui, se a gente botar, isso aqui não vai mostrar aqui, mas aqui, vamos lá, mostrou, ó. Em 5 anos, teria saído de mil reais, se tivesse botado R$ 1.000 lá atrás, e hoje teria 1.243. Muitas vezes, se você for ver ele direitinho, se você tivesse colocado esses R$ 1.000 aí numa caixinha, que não era tão tradicional 5 anos atrás, mas já tinha, você teria muito mais do que isso daqui. Então, fundos imobiliários não é para você que pensa em ganhar dinheiro a médio e longo prazo, tá? Em valorização do teu patrimônio investido, mais ali a parte dos dividendos, tá? Então, se você pensa em ganhar mais, a ação seria, no caso, se você quer ficar no mundo tradicional, de investimento tradicional, a ação seria mais indicado, tá? Você teria esse poder de ganho melhor de valorização do teu patrimônio, tá? Mas voltando aqui agora, galera, voltando aqui, vimos essa parte aqui, esse aqui é o fundo, A gente tem fundos aqui, a gente gosta de chamar aqui de fundos de base 10 e base 100. Base 10, galera, é um fundo que esse daqui poderia ser concentrado em base 10. São fundos ali que custam R$ 8, R$ 10, R$ 11, R$ 20 teria incluído no base 10, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, temos o Gary 11,
aqui, que eu também tenho, está custando 8,69, ele está no base 10. E, por exemplo, aqui o VISC, por exemplo, é um fundo de base 100, que custa R$ 101 hoje, tá? Então, na base 100 pode estar custando R$ 90, 100, 120, 150, ele é aquele fundo da base 100, tá ok? Isso aqui são explicações mínimas aqui, tá? Outras coisas, galera, como eu falo assim, vejam melhor esses canais que te explicam melhor, vocês entender o que é o PVP, tem o dividend yield e outras coisas que tem aqui. Outra coisa que eu vou explicar aqui são fundos, né? Tem o fundo de tijolo, que nem que eu estou botando aqui do VISC, né, por exemplo, e o HGBS, por exemplo, galera, fundo de tijolo também, o caso é o MXRF. MXRF, por exemplo, que muita gente tem, é um fundo de papel. Então, só para diferenciar aqui, galera, fundos de tijolo são fundos geralmente que tem shoppings, galpões, né? Tudo que é aluguel. Tem coisas concretas que eles têm, esses daqui, eles alugam, né? Esses fazem contratos longos até, com shoppings, com logística, galpões de logística, por exemplo, Mercado Livre, que tem lá, aluga um galpão gigante, e eles fazem contratos e todo mês eles pagam aluguel esses fundos aqui. E desses fundos aqui é repassado os dividendos para cada cota que cada cliente tem ali, né? No caso, depende da sua quantidade de cota. Então, tem aquele papinho que diz assim: você quando entra no fundo de investimentos, você vai ser proprietário de um imóvel, você vai receber um pouquinho do aluguel. É aquele negócio muito mais para incentivar, galera, tá? Lógico que no fundo mas é uma coisa mínima, tá? Que você é o proprietário daquele imóvel, que você vai ganhar uma parte daquilo ali, vamos dizer assim, que você releva isso, que pode ser. Mas fundos de papel, galera, já é diferente. São mais empréstimos, pode ser para o ramo do agro, ou investimento, ou eles emprestam para outros fundos, tá? Então, o que acontece? Geralmente, os fundos de papel têm um grau de risco maior, tá? Porque eles correm mais com inadimplência, né? Geralmente, o fundo de tijolo pode ter inadimplência, que é de aluguel, pode ter, mas é difícil, tá? São contratos com grandes empresas, desculpa aí, tá? Que pagam aluguel certinho, contratos longos. Você pode ter aqui a vacância, no caso aqui da vacância, seria mais entrado, no caso aqui, para os fundos de tijolo, né? São imóveis que estão desocupados. Então, dentro daquela quantidade de imóveis que estão desocupados ali, você vai ver a porcentagem que está desocupada, então está aqui, ó, 5,5% é a quantidade de imóveis que tem que ser alocados, então que está vazio, mas aí recompondo isso, alugando isso daqui, geralmente tende a vacância aí a zero, e às vezes até o rendimento, o dividendo ali, aumenta até, porque você diminuiu essa vacância, tá ok, galera? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, esse VISC aqui, por exemplo, se a gente for lá no final, a gente vai ver os imóveis que eles têm, né? Aqui vem dizendo os rendimentos aqui, que ele vem pagando durante os meses, tá? E aí vem dizendo aqui, ó, quantidade, você vê se tem shoppings Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, aqui tem quase todo o Brasil, tá? Claro, isso daqui é uma explicação geral que você vai conseguir ver em vários canais aqui. Mas o que a gente tem que falar aqui é a validade que isso tem para você. Só um exemplo, como eu falei, muitas vezes você comprou uma cota a R$ 7 há 5 anos atrás, passou 5 anos e essa cota hoje está valendo 9. Muitas vezes é o contrário, tu comprou a cota a R$ 9 lá, ela está valendo 7. Então, isso daqui é o de menos. Você não pode pensar muito nos fundos imobiliários como rendimento do teu patrimônio, tá? E vem aquela velha história também, que a gente fala, mas o fundo ele paga os dividendos, é nisso que você tem que importar. Galera, olha só, os dividendos nada mais é do que juros, apenas ele te paga separado. Ele vai te pagar os dividendos, mas que é os juros. Não, mas você faz o bolo de neve. O pessoal tem esse negócio de mania de falar bolo de neve. Galera, bolo de neve, de você fazer o crescimento em cima do que você está ganhando, o que eles dizem do bolo de neve aqui é o seguinte: quando você ganha cotas, o dinheiro dos dividendos, aqueles dinheiros dos dividendos você pode comprar outras cotas dependendo da quantidade de cotas. Se você tiver um pouquinho de cota, não, né? Se tiver ali 6 cotas de um base 10, às vezes você não consegue recomprar uma cota. Um exemplo, né? 10 não, 70, você precisa ter pelo menos 100, né? Ali 100, 100 e pouquinhos para você poder comprar uma cota, tá? E aí você faz esse efeito bolo de neve que diz. Mas o efeito bola de neve, galera, ele existe até na poupança. Essa que é a realidade. Poupança. Você tem lá investido na poupança R$ 1.000, né? Nem sei quanto está dando a poupança hoje, mas vamos lá, que dê R$ 3 lá de juros na poupança,
E o que acontece? Você tira esses juros ou deixa lá. Se você deixar esses juros lá, você passa a ter no mês que vem R$ 1.003. E no outro mês você vai ter o rendimento em cima desses R$ 1.003. É uma bola de neve, vai subir. De qualquer jeito vai ter juros em cima dos R$ 3 também. Então isso vai ser uma bola de neve. Só que poupança, galera, né? Ninguém vai ficar colocando dinheiro em poupança, que é o rendimento pífio, né? Mas é só um exemplo. Então se você tem a caixinha lá do Nubank, do Inter, do Itaú, que está rendendo 100% do CDI, 110, 115, não importa, você está tendo um efeito bola de neve automático, tá ok? Diferente no caso dos fundos de investimentos, que você, ao receber os dividendos na sua conta, você tem que refazer isso daqui. Se você não fizer também, não tem esse efeito bolo de neve, tá? Eu não sei se tem algum aí que consiga estar fazendo isso no automático, deve ter, não estou por dentro dessa parte, tá? Mas aqui, galera, então vamos, um exemplo aqui, a gente comprando aqui, eu botei uma base de 10, né, 10 centavos que você compre a 10 centavos um determinado fundo, né? E ele te pague também 10 centavos por cada cota que você tenha, tá? Um exemplo, tá? Você comprou ali uma cota de 10, quer dizer, você comprou um fundo que vale R$ 10 e ele te paga ali 10 centavos por cada cota que você tem. Vamos supor que você tenha, atinja um dia 9.000 cotas, né? Hoje, a 10 reais ali, eu botando que você pagou R$ 10 em cada cota, você teria R$ 90.000, né? E aí, R$ 90.000, te dando aqui 10 centavos por cota no mês, tu ganharia R$ 900, tá? Mas o quanto tempo você demoraria para atingir esses R$ 90, tá? Eu vi comentários ali, muitas pessoas falando em relação assim, pô, assim, o pessoal gosta muito, é lógico, tem canal ali que ele incentiva você a comprar porque tá dando view, tá? É normal. Então o que acontece? Chega ali muitas vezes, eu vi comentários, né, de pessoas falando assim, cara, eu comprei a primeira cota do MXRF, né? MXRF foi esse aqui que eu falei, né? Que é um fundo de papel, que é esse daqui. Então ele comprou essa cota aqui, que hoje está valendo, ó, 9,29. Aí ele fala assim, durante lá, cara, até final do ano eu consigo chegar a 10 cotas, eu vou chegar. Pô, legal, perseverança, legal. Mas pense bem, galera. Esse cara ele tá pensando em chegar a 10 cotas no final de 12 meses, né? Muitas vezes até mês que ele nem está comprando cota, né? Então, imagine uma pessoa que não vai juntar até o final do ano menos de R$ 100 em fundo imobiliário. E aí, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, nitidamente, se ela fala que não consegue nem atingir 12 cotas ao final do ano, essa pessoa ela vive na corda bamba. Isso quer dizer que o primeiro deslize que ela tropeçar na corda bamba, que ela precisar, por exemplo, ir na farmácia comprar um remédio, já que ela não tem, às vezes, nem R$ 10 para ela comprar uma cota nova ao mês, ela vai fazer o quê? Ela simplesmente vai vender essas cotas dela, tá? Para poder ir na farmácia comprar o remédio. Então, tipo assim, estou falando assim, não é ela colocar. E se ela coloca aí para chegar a R$ 100, que seja ao final desse ano aqui, o quanto ela vai ter ao final de 10 anos, ao final de 20 anos? Vai ter 90 mil? Não vai ter 90 mil, galera. Tá? Com muito custo, se ela não tirar, ela vai ter R$ 2.000. Se você vai fazer a conta de quanto vai dar de dividendo para ela de R$ 2.000, ela juntando 20 anos, 30 anos, ela se ilude. E aí, quando ela vê que ela não tem dinheiro e ela quer vender todas as cotas dela que ela vai precisar do dinheiro, vai ter dois problemas. O primeiro, que muitas vezes ela sai do prejuízo, porque as cotas não valorizaram, né? Então ela perdeu o poder de compra. Se esse dinheiro tivesse no cofrinho era melhor, né? E o problema é que se ela precisar disso para emergência, é outro problema sério, né? Porque aí, às vezes aqui ela pode demorar 1, 2 dias para ela ter esse dinheiro na mão, enquanto no cofrinho já estaria lá. Ah, mas de repente o cofrinho ela saca mais rápido, pode tirar para besteira. Beleza, pode acontecer, mas se a pessoa ela tem perseverança, né, doutrina naquilo ali, ela não vai tirar, independente do que for. Mas isso acontece, galera. Então eu vou te dizer uma coisa: se você quer colocar cinquentinha, R$ 100 por mês, no mínimo, tá? E você é novo, novo. Você está começando hoje com 18 anos, não tem nada, tá ganhando lá salário mínimo trabalhando, tá? E você quer colocar R$ 100, R$ 50 com 18 anos, beleza, você começa. Agora, cara, se você já tem mais de 30 anos, 40 anos, você vai ter que colocar, aportar um dinheiro muito maior para você ver alguma coisa de retorno para você em cima dos fundos de investimento,
tá? Eu tenho, mas eu falo assim, eu mesmo coloco 300, 500, posso colocar 1.000 e tantos por mês em fundos de investimento, tá? Mas a pessoa, quando olhar isso daqui, ela vai colocar 10 no mês, 20 no mês. E às vezes a pessoa já está em idade avançada, tá? Outra conta que eu fiz aqui, além dessa, de você ver o que você pode perder em dividendos aqui. Vamos supor que a pessoa ela colocou dinheiro ao longo lá de tantos anos, né? E vamos supor, se ela tivesse se aposentado pelo salário mínimo, pelo INSS, né? Ganhando salário mínimo lá do INSS, 1.518, que é o valor de hoje. Eu queria alongar esse vídeo, mas é um pouquinho difícil, né, galera? 1.518, que é o valor de hoje, né? Então vamos lá, ela teria aqui no salário mínimo 1.518 ganhando do INSS hoje, que ela ganharia, tá? Os dividendos, vamos supor que por acaso aqui ela não se aposentou pelo INSS e ela quis fazer pelos dividendos ali, que está ganhando hoje 1.518, mas agora ela parou de trabalhar e os dividendos é tudo que ela tem, 1.518, tá? E vamos supor que o amigo dela, que tem a mesma idade, amigo dessa pessoa, tem a mesma idade, se aposentou pelo INSS, está ganhando 1.518. INSS, galera, não é conselho para ninguém, não, é uma furada. Mas eu estou dizendo aqui em relação à comparação, tá? O que acontece? Está previsto aí que mês que vem, ano que vem, o salário mínimo vai sair de 1.518 e vai para 1.630, tá? Então vai valorizar aí mais de R$ 100 aí. Sabe o que acontece com os dividendos, tá? Ano que vem, na mesma data, você tiver sorte, está ganhando 1.518. Ou seja, o teu poder de compra já perdeu até para o salário mínimo do INSS. Tá? Porque aqui, mesmo que você tirasse R$ 200 aqui e aportasse todo mês durante esse ano para fazer o efeito bola de neve, continuasse a fazer isso, você ia ter durante esse ano apenas R$ 1.318, ia ganhar menos que o coisa. No ano que vem, os teus dividendos não ia acompanhar ainda o INSS, não ia. Tá? Porque o INSS ia para 1.630, o salário mínimo, né, que eu estou dizendo aqui, só uma comparação de aposentadoria, tá? Por isso que eu botei em INSS. E aqui os seus dividendos ia estar lá, sei lá, 1.520 e pouco, 1.540, né? Sei lá, um exemplo aqui que eu estou botando, cara, ainda além disso, e você ia continuar contribuindo, tá? Só que você está envelhecendo, tá? E o que acontece nesse momento? Não é interessante se você não tem dividendos altos. Então, o que é dividendos altos? A pessoa se aposentou lá com dividendos na casa de R$ 20.000. Tá? Pô, beleza. Aí você vai ver o teto do INSS, 7 mil e pouco, não sei quanto é, mas você consegue se aposentar com dividendos com R$ 20.000. Lá, o cara acumulou 1 milhão, mais de 1 milhão, sei lá, R$ 20.000. Aí sim, se você consegue viver normalmente com 8 mil, 9 mil, 10 mil, e você vai ver todo mês 10 mil sobrando na tua mão de dividendos, você vai pegar esses 10 mil dos dividendos que sobra, você investe em outros fundos imobiliários, no mesmo fundo imobiliário, investe em ação e você vai fazendo o teu dinheiro multiplicar. Porque você vai gastar menos. Mas no caso, se você não tiver, galera, se você tiver ali, vai se aposentar, vai parar de trabalhar e vai, como se diz aqui, viver com 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, cara, é uma coisa, você tem 2.000 aqui. Se você não reaplicar, ficar reaplicando em dividendos depois de um determinado tempo que você resolver receber só os dividendos, esses 2.000 daqui a pouco vai estar menos do que o salário mínimo. Ou seja, você ganha 2.000 hoje de dividendos e o salário mínimo é 1.518. Daqui a 5 anos ou menos até, o salário mínimo já passou o que você ganha dos dividendos. Porque você também não pode ficar, em determinado momento, você vai parar de trabalhar, tá? Então você não vai ter dinheiro extra para colocar mais para o efeito bola de neve, tá? Você vai querer usufruir daquilo que você juntou durante o teu tempo que você previu, tá? Tem gente que vai se aposentar com dividendos com 60 anos, 65, 70, não importa, depende de quando começou, mas geralmente se você começou a investir em fundos imobiliários com 18, 20, até 25 anos, está suando desde o começo ali, você vai querer se aposentar o quê? Com 50 anos, né? 55, se der antes, né? Mas isso. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, porra, agora eu tenho que viver. Ou você vai querer esperar ficar com 70 anos no leito lá para aproveitar os seus dividendos. Não. Né? Vai chegar uma hora que você vai falar, agora eu não quero trabalhar e quero aproveitar os dividendos. E se nesse momento os teus dividendos
não forem altos o suficiente para você conseguir reinvestir e fazer que os teus dividendos mês a mês, né, essa tua aposentadoria com os fundos imobiliários cresça, né, ao longo do tempo, você vai perder sim, você vai perder teu poder de compra ao longo dos anos, tá? Então, galera, é isso que eu falo assim. Se você quer entrar nos fundos de investimento, se você quer, vou entrar nesse jogo, eu quero entrar, quero botar, sou novo, mas pense o seguinte: você é novo, galera, não pense em R$ 10, R$ 20. Rale, deixe de comer a pizza, tu vai passar 20, 30 anos, é aquele negócio, galera, comendo mesmo pão e ovo, tá? E vai botando dinheiro. Mas isso daí é o custo que você tem para você ter realmente um dinheiro que possa realmente te garantir lá na frente com fundo de investimento, tá ok, galera? Pensando nisso, você vai ter que pensar em outras formas também. Quer dinheiro para você comprar casa a longo prazo? Eu quero comprar um carro lá na frente, uma casa, aí já não é fundo de investimento, aí já vai ser ações, vai ser próprio Bitcoin, vai ser outros tipos de investimentos, tá? O fundo de investimento até poderia ser, mas o que eu te falei assim, cara, se você tiver condições de aportar muito dinheiro em fundos de investimento. Porque tem gente que incentiva você botar dinheiro no fundo de investimento, seja R$ 10, não, tá começando, bota 10, bota 20, o efeito bola de neve, tu vai ver, cara, tu não vai ver bola de neve nenhuma, tá? Quando você for ver que teu patrimônio não aumenta e que esse efeito bola de neve em cima de pouco é nada, você vai ver que não adianta. E aí o que acontece é muitas pessoas não vê o teu patrimônio subir, não vê os teus dividendos dar retorno. E as pessoas ao longo do tempo se desfazem dos fundos de investimento que viu que não era uma boa coisa para ela, tá? Então, galera, não é o fundo que é ruim, mas sim o investidor. O investidor, dependendo da situação financeira dele, cara, ele vai ter que ver A, B, C ou D, tá? Ele vai ter que ver o que é melhor para ele, né? De acordo com aquele dinheiro que tem, tá? Vai ter gente ali que vai chegar assim e vai falar o seguinte: pô, com 2 mil reais na mão, não vou botar em fundo de investimento, vou comprar uma carrocinha de cachorro quente, vou botar na esquina ali. Então, tá esse cara ganhar muito mais, comprar casa, ter dinheiro na frente, do que um cara que ele vai se limitar a pegar os 2 mil dele, enfiar num fundo de investimento e depois ele botar R$ 5 por mês ali. Não vai dar retorno nenhum.